Nós não temos a invasão em supermercado, não temos grandes mazelas em termos de violência, além das que estamos acostumados, num momento do mundo onde tudo favoreceria isso, e graças a Deus, vamos dizer assim, nós como sociedade estamos de parabéns pela capacidade de adaptação, pela capacidade de compreensão, pela paciência e pela resiliência. Tem muito empresário de meia hora, que a gente chama, que é aquele cara que faz um aplicativo e quer ficar rico em 3 meses. Esse tipo de pessoa é que eu acho que não terá futuro no mundo. Nós saímos de um ambiente concentrado de atenção para um momento disperso de atenção ou desatenção. Então, esse é o primeiro assunto importante. Quer dizer, não é que fazer aquilo com aquele influenciador não dá resultado. Quase nada do que está fazendo está dando resultado. Ou seja, os custos de comunicação estão subindo pelo elevador e os resultados pela escada. Está ficando cada vez mais longe um do outro. Na verdade, as empresas entraram numa fase agora de fazer aquilo que elas se propõem e não de ficar perguntando quem é que vai fazer. Porque aí não adianta nada. Você está ganhando, vamos dizer assim, notoriedade, mas não está alterando o mundo ao seu redor. O que eu acho que é importante no mundo? O mundo propiciou para esta geração, e você ainda vai usufruir muito mais do que eu, de uma capacidade da democratização do conhecimento. Nós temos hoje uma biblioteca de Alexandria no nosso bolso. Vamos bater um papo hoje com Walter Longo, que é publicitário, administrador de empresa, conselheiro de várias empresas, especialista em futurologia, comportamento, tendências de mercado, e uma das maiores virtudes do Walter, na minha opinião, é o poder de síntese dele. Então ele resume muito bem as ideias, estrutura muito bem o raciocínio dele, tem ótimas palestras. Aliás, recomendo fortemente aqui que vocês acompanhem no YouTube, sigam o canal do Walter. Eu já tive a honra de fazer outras lives com ele e ele topou conversar comigo sobre vários assuntos. Enfim, hoje a gente vai falar também sobre o novo livro, O Trilema Digital, que ele acabou de lançar, e também sobre Education. Ed de anúncio, Education de educação. Então, vamos fazer um exercício de futurologia agora, sobre comportamento. Grande Walter! Olá, Duda. Boa tarde. Tudo bem, querido? Boa tarde. Uma honra falar contigo. Imagina, honra minha. Aqui. Honra minha, viu? Honra é toda minha, Duda. Nesse meio da pandemia, não é? Que todo mundo só fala nisso, impressionante, não se fala de outro assunto, né? Hoje eu espero difícil. Que a gente não fale disso, né? É difícil, né, transcender a esse assunto, porque ele se tornou um obstáculo gigantesco na nossa vida, né? Tanto claro, economicamente como socialmente. Mas como tudo, eu acredito muito na capacidade que todos nós temos de sobreviver emocional e fisicamente às crises. Eu acho que isso faz a humanidade melhorar. Sim. Então, apesar de ser sofrido, apesar de muita gente perder entes queridos, apesar de ser uma tragédia, vamos chamar assim, né? Na verdade, nós temos que ter a obrigação de olhar de maneira positiva, otimista, e olhar que enquanto a gente fala do Covid, a vida vai passando, as coisas vão acontecendo, as inovações vão ocorrendo. E eu queria dizer a você que sou uma pessoa que estou surpreendido com a capacidade adaptativa do ser humano. Se você olhar o que fizeram a gente mudar, o que as pequenas autoridades se transformaram em mini ditadores e fizeram todo mundo fazer, independente se está certo ou errado, não vou entrar nesse mérito, mas nós, de repente, conseguimos adaptar o modo de vida a essa nova realidade, enquanto pessoas. Segundo, a área de telecomunicações está de parabéns, porque nós não tivemos nenhum problema em trocar milhões de pessoas que estavam num ponto da cidade todo dia para outro ponto da cidade. Conseguimos equalizar sem grandes problemas uma gigantesca mudança de telecomunicações, mudança de banda, que teve que sair de um lado e ir para o outro. E nós passamos nisso sem perceber um grande drama. Eu achei que seria uma crise gigantesca. Terceiro,
o comportamento social das pessoas. Nós estamos com milhões de pessoas passando fome, passando necessidade, e temos até agora, pelo menos, um comportamento igual ao que sempre tivemos, sempre está todo mundo de máscara na rua. Nós não temos invasões em supermercado, não temos grandes mazelas em termos de violência, além das que estamos acostumados, num momento do mundo onde tudo favoreceria isso, e graças a Deus, vamos dizer assim, nós como sociedade estamos de parabéns pela capacidade de adaptação, pela capacidade de compreensão, pela paciência e pela resiliência. Isso é impressionante o que a gente conseguiu. Não, é chocante, né? Impressionante, chocante. É chocante, é. É a nossa capacidade de adaptação e de complacência. Porque acho que tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? Tudo Claro. tem, igual você chama o trilema digital, eu acho que tem a dialética e a trialética, sei lá. Fazer várias brincadeiras. Uma coisa que me surpreende toda vez que eu assisto uma palestra tua é a tua capacidade de síntese, assim, de organizar raciocínio, pensamento e estruturar o storytelling, que é um termo que está na moda, e agora eu vi você falando do story doing, que eu achei incrível também, faz todo sentido, né, para esse novo tempo da comunicação que a gente está vivendo. É porque muita gente pergunta para mim assim, Walter, queria um conselho seu. Eu falo, pois não, como é que eu faço para tirar do papel? Aí eu pergunto assim, você já pôs no papel? Não, não pus. Então, como é que você quer tirar do papel se você ainda não pôs no papel, né? Então tem muito disso, ou seja, como diz a Adriana Cury, mais importante que o storytelling é o story doing. Nós temos que fazer as coisas, né? Fazer com que o propósito de uma empresa deixe de ser slogan e se transforme em comportamento, em realidade. Né? É isso, no fundo, que nós temos que fazer. Cabe a nós, de alguma maneira, alertar as organizações a deixarem dessas modinhas de propósito e realmente assumirem para que elas existem. Né? Outro dia... Tem uma coisa engraçada que eu estou aqui educando minha filha que tem 2 anos, vai fazer 2 anos e meio em breve. E tem uma expressão que é muito usada. Tá linda, tá linda, tá linda, tá linda. Tenho visto as fotos dela no Instagram, espetaculares. É muito fofinha. E aí tem uma expressão que eu gosto muito, assim, que é assim, desculpe, o que você estava fazendo estava soando tão alto que eu não pude escutar o que você disse. Né? Que é muito usado na educação de criança, mas que pode ser muito aplicável também à propaganda, né? Ao marketing das empresas. É isso mesmo. A empresa chega, monta um slogan lindo, mas que é totalmente incoerente com as atitudes da empresa, né? E tem muita empresa, olha, empresa grande, que eu não vou citar o nome para não ser indelicado, que na verdade migra com os pássaros em busca dos propósitos da moda. Uhum. Ou seja, agora a moda é identidade. Bom, então agora nosso propósito é identidade. Agora a moda é transgênero. Agora nosso propósito é a aceitação do inclusivo. Agora o problema agora é ecologia. Então eu sou o banco do planeta. E assim vai. Quer dizer, as empresas não vão na essência, vão na caricatura daquela essência. E isso, sim, claro, o público hoje percebe. As redes sociais estão aí para denunciar. Quer dizer, foi o fim do monólogo. Eu fazia uma campanha, todo mundo ouvia e ficava quieto. Agora você põe uma campanha, no dia seguinte está todo mundo gritando com você. Não é? É muito gozado isso. Fazer comunicação, eu trabalhei muitos anos na área de propaganda, era um pouco como jogar boliche. Você tinha sua bola, lá no fundo da pista você tinha as garrafinhas, e o que cabia a você era acertar com a maior competência possível com a sua campanha aqueles consumidores no fim da pista, que eram as garrafinhas. Uhum. E quanto mais você acertasse, mais eficiente era a sua campanha. Esse esporte boliche mudou, agora é fliperama. Ou seja, você joga a bolinha, ela bate e volta com outra força, você não sabe em que momento, você responde, ela bate de novo. Então o mundo mudou, ou seja, não adianta a gente ter aprendido a jogar boliche e ficar chateado porque acabou. Acabou, agora tem que aprender a jogar fliperama. Não, é muito difícil essa coisa de que... já é difícil você aprender coisa nova o tempo todo. Eu que estou sempre trabalhando com a minha mãe e ensinando ela a usar as ferramentas, aprendendo junto com ela também, mas ensinando ela a usar as ferramentas. Por exemplo, o arrasta para cima do Instagram, que foi uma luta, foram, sei lá, 187 tentativas que eu chegava a desenhar, de fazer print, de fazer setinha.
toque aqui, passo 1, toque aqui, passo 2. E aí depois eu chegava para ela e falava, você postou arrasta para cima, você nunca me ensinou a fazer isso. Então é muito difícil aprender todas essas novidades, então os aplicativos estão o tempo todo fazendo atualizações, quando você acabou de aprender, tem que aprender de novo, e é muito difícil você desaprender o conhecimento que não serve mais. E essa seria, no fundo, a grande missão nossa, né? Ou seja, nós temos um certo volume de hard disk para colocar as coisas. E o volume de coisas que nós precisaríamos desaprender é muito grande, mas isso exige um exercício de muito boa vontade. Nós precisamos aprender a desaprender. E esse é um exercício fundamental. Por alguma razão, a gente tem resistência a desaprender. Né? E enquanto não desaprende, não coloca de novo. Ou seja, ninguém vai construir um edifício digital em cima de um alicerce analógico. Ou seja, quando alguém me pergunta o que a gente tem que aprender, eu falo, a primeira coisa que você tem que fazer é esquecer tudo. Tudo que você ouviu, esquece. Agora começa de novo, rever os paradigmas, né? E alguns até servem, porque alguns paradigmas são universais, outros não, mas tem que ter a coragem de rever os paradigmas. Se você não tem essa coragem, fica muito difícil você atuar daqui para frente. E tem outra coisa que você fala que eu acho que é difícil conciliar essa parte de desaprender com essa outra parte de que você precisa ter o conhecimento na sua memória. Sem o conhecimento dentro da sua memória, você não consegue articular e ligar os pontos, né? O que seria a inteligência em si. Isso, exato. E aí você aponta essa tendência da exteligência também, que eu acho muito interessante. Que é parte desse livro que você mostrou aí, exatamente. Sim, o Trilema Digital. Uma das partes do trilema é exatamente a exteligência, é isso aí. E como conciliar essa parte de desaprender o que não tem mais utilidade com o que você precisa guardar no cérebro, guardar na cabeça para poder usar como analogia, como recurso, como... Então, o que você tem que guardar e o que você tem que tirar da sua cabeça, normalmente estão divididos em dois grandes mundos. O mundo da relevância e o mundo da irrelevância. Ou vou dar um exemplo singelo, porque eu gosto de exemplos singelos. Acho que é muito importante entender que a Mesopotâmia foi criada em cima de uma confluência de dois rios, Tigre e Eufrates. Porque, ao guardar isto, pode ser que eu não use nunca, teoricamente, quando ninguém vai me perguntar isso, mas ao guardar isto, eu começo a gerar sinapses e assim, puxa, então o rio é importante para o comércio e o contato entre as civilizações. Aí eu começo a ver que as grandes civilizações do mundo, todas elas foram forjadas em cima de grandes rios. Aí eu vejo que o Nilo foi o berço da civilização egípcia, eu descubro que o Reno e o Danúbio foi por onde entraram as grandes civilizações na Europa. E aí, mais um salto de insight, eu falo, e por que será que a Amazonas, o rio Amazonas nunca teve, sendo o maior rio do mundo, nunca teve uma grande civilização ao seu redor? Ou seja, porque eu aprendi que o Tigre e o Eufrates banhavam a Mesopotâmia, e depois o Nilo, depois o Reno e o Danúbio, eu começo a tirar conclusões, não é? Que, vamos dizer assim, teoricamente, vão me ajudar a ter ideias. Porque ideia, como eu já falei para você, é que nem gato e não cachorro. Vem quando ela quer e não quando você chama. Às vezes fala, vou ter uma ideia. E a ideia virá fruto do conhecimento embarcado na sua cabeça. Porque aí os neurônios vão pegar aquele monte de fatos, ideias que você tem e gerar novas ideias, novos insights. Não há sinapse sem conhecimento embarcado. Então, se a gente deixa tudo no Google, porque na hora que eu precisar estar lá, é verdade, lá tem muito mais conhecimento do que na sua cabeça. Mas lá não faz sinapse. E aí, então, nós estamos assistindo a uma indigência cognitiva. Agora, quando eu falo do que é inútil, é assim, se era em cima e agora é embaixo, que você tem que apertar, esquece o em cima e pensa no embaixo. E também vou além e digo o seguinte, nós devemos, vamos dizer assim, tirar da nossa cabeça ou questionar as grandes crenças. Então, assim, quando as pessoas falam o dia inteiro na televisão, temos que acreditar na ciência. Não temos que acreditar na ciência.
Nós temos que duvidar da ciência o tempo inteiro, porque isso foi faz duvidando. parte da estrutura do método científico, né? É isso, exato. Nós seremos tão melhores quanto a nossa capacidade de duvidar e não de acreditar. Então, todas as nossas crenças deveriam ter um exercício, a gente acordar de manhã, tomar café, escovar o dente e começar a duvidar. Será que aquilo que eu acreditava ontem ainda é verdade? Vou dar um exemplo também singelo. Até pouco tempo atrás, ser grande como empresa significava ter poder. Uma empresa maior podia mais do que uma empresa menor. Uma empresa maior tinha mais acesso à informação, mais acesso a capital, podia exportar para outros países, enfim, tinha muito mais poder. E o sonho de uma empresa pequena era ser uma empresa grande. Uhum. O que está acontecendo neste momento do mundo com o digital que alterou todas as premissas? Ser grande é um liability, é um problema, é um desafio, não é mais uma vantagem. Porque uma empresa pequena, nós temos aqui em Alphaville uma empresa chamada Brazilian Bikini, que vende biquíni para 60 países, é o marido, a mulher e 4 costureiras. Ou seja, ele criou um site em inglês, ele compra a palavra-chave no Google, aí alguém da França compra o biquíni, ele põe na máquina o biquíni, faz o biquíni, põe na caixinha de Sedex e manda. E compete com a grande empresa Rosa Chá, que é uma exportadora de moda praia, em pé de igualdade. Isto seria impensável há uma década atrás. Você tinha que ter registro no Cassex, tinha que participar das grandes feiras. Aí a Galeria Lafayette pedia uma partida do seu produto, 20 mil peças, que você tinha que entregar em consignação. Precisava vender o Fusca para poder preparar e comprar o tecido, ou seja, hoje não é mais assim, o mundo mudou. Então, você ter a crença que ser grande é bom, você tem que parar e pensar, será que é bom? Duvide das suas crenças. Algumas voltam a ser confirmadas, algumas ou outras você tira da cabeça e põe uma nova crença. Acho que faz todo sentido. Ao mesmo tempo, as empresas grandes têm a vantagem de ir comprando empresas pequenas que já testaram o modelo de negócio, que já deu certo e tal. Então, tem muita empresa pequena que o sonho dela é ser vendida para uma empresa grande também. Isso não é empresa, isso é empreendedor. A empresa não tem vontade de nada. A empresa tem vontade de continuar existindo, contribuir socialmente. Agora, tem muito empresário de meia hora, que a gente chama, que é aquele cara que faz um aplicativo e quer ficar rico em 3 meses. Esse tipo de pessoa é que eu acho que não terá futuro no mundo. Acabou essa fase do milagre. Claro que existe sempre a chance de você lançar uma nova rede social e dar certo. É uma chance muito menor do que ser atropelado atravessando a rua. Ou ganhar na loteria. Claro que existe a chance. Só que a mídia mostra apenas os que ganharam na loteria e os que venderam sua empresa por bilhões. Então você fica com a sensação, pô, eu também quero. Eu também tenho vontade. Acredite, Duda, resultado que não seja o fator sorte, o resultado vem de muito trabalho, muito denodo, muita obstinação, muita resiliência. É isso que traz o sucesso. Essa ideia do sucesso fácil, repentino, acontece, é uma sorte. Como também existe o azar de pegar uma doença. É a mesma. Sim. É o efeito ália, o efeito sorte que toma conta de todos nós. Total. Queria aproveitar e te perguntar uma coisa, por exemplo, um dilema que eu tenho na minha carreira normalmente, que antigamente os artistas e os garotos propaganda, que hoje são os influenciadores digitais e tal, na hora deles venderem a imagem, normalmente eles apenas vendiam a imagem e a própria empresa contratava uma agência e essa agência pensava na campanha inteira, e se encarregava de criar os dados e coletar os dados e convencer as empresas. Hoje em dia, com as redes sociais, tem um banco de dados muito mais acessível. Claro. Então fica uma coisa muito mais simples de você mostrar quantos cliques tiveram ali, quantos CTA foram clicados ou arrastados para cima, enfim. Só que, ao mesmo tempo, quando as empresas anunciavam na televisão, por exemplo, tinha uma parte muito difícil de medir, mas que era muito óbvia que funcionava, né? Que hoje em dia seria o branding também. Mesmo que você fizesse propaganda para um monte de gente que nunca fosse consumir o seu produto, você estava agregando um valor muito grande à marca. E hoje em dia eu sinto que as agências ou as empresas, elas têm muito
muita ansiedade de ver resultado no curto prazo, assim, com esses números nas redes sociais. Como é que você acha que isso vai se balancear assim, no futuro próximo? Tá bom, essa entendi. parte Olha, de... Porque antes era como se fosse dar um tiro no escuro. Então era muito mais feeling e tal. Hoje em dia tem a ilusão de que, não sei se é uma ilusão completa, mas de que esses números estão sendo... dá para você organizar isso com números e com planilhas e tal? Entendi. É uma pergunta muito importante que requereria quase que 1 hora de conversa, mas vou tentar resumir. Não, tem uma frase que eu gosto muito que é assim: um só idiota é capaz de fazer mais perguntas do que 1000 sábios juntos seriam capazes de responder. Não é nada disso. É ao contrário. O que eu estou dizendo é o seguinte: o mundo mudou muito na área da mídia. De tudo que mudou, talvez a área de mídia foi o que mais mudou. E veja, nós sempre fizemos muita propaganda. E tinha uma frase antigamente que dizia assim: 50% do dinheiro que eu invisto em propaganda é o dinheiro jogado fora. Ou metade do dinheiro que eu invisto em propaganda é dinheiro jogado fora. Eu só não sei qual é a metade. Essa era a frase que a gente usava antigamente. Que, de alguma forma, dizia o seguinte: eu vou botando propaganda porque eu não sei direito a relação entre o resultado da propaganda e o que eu vendo. Havia uma sensação que, se eu parasse de fazer propaganda, diminuía as vendas. Se eu aumentasse a propaganda, aumentava as vendas. Eu não tinha muito uma noção clara de por que uma coisa levava a outra. Eu ia fazendo propaganda. E havia 3 ou 4, vamos dizer assim, modais de propaganda, que era televisão, rádio, jornal, e em cima dela você fazia e pronto. Na hora em que existem hoje, Duda, 70 trilhões de páginas de web, pensa nesse número um pouco. 70 é inimaginável isso. Trilhões. Se 1% disto tiver espaço de propaganda, tá certo? E você colocasse os banners do potencial espaço um ao lado do outro, daria 9 vezes e meia a rotação ou a circunferência do Sol em espaços disponíveis para fazer propaganda. Sim. Então, isso dá bem uma noção de que nós saímos de um ambiente concentrado de atenção para um momento disperso de atenção ou desatenção. Então, esse é o primeiro assunto importante. Quer dizer, não é que fazer aquilo com aquele influenciador não dá resultado. Quase nada do que está fazendo está dando resultado. Ou seja, os custos de comunicação estão subindo pelo elevador e os resultados pela escada. Está ficando cada vez mais longe um do outro, tá certo? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que as pessoas confundem relevância com notoriedade. São 2 assuntos diferentes. A ideia de escolher as pessoas pelo volume de likes que ela tem ou pelo volume de seguidores é, no fundo, uma visão primária daquilo. Porque tem outras nuances muito mais profundas que são a identidade daquele biotipo, daquele influenciador, com o tipo de público que eu quero para a minha marca. Às vezes, um nano-influenciador, que é especialista em gastronomia, acaba tendo mais resultado para mim, que vendo um produto de alta qualidade gastronômica, do que alguém que tenha 5 milhões de seguidores e que não tem cara de que jamais entrou num restaurante para apreciar uma boa comida. Então, a gente tem que voltar a entender que tudo, na verdade, é baseado no nexo e que as pessoas que assistem fazem nexo. Então, assim, o Whindersson Nunes pode ter muito seguidor e pode até ser bom para alguns produtos ou marcas, mas não necessariamente o volume de seguidores dele demonstra que ele serve para a minha marca. Entendeu? Ao contrário, às vezes ele cria um problema de reputação da minha marca por estar associada àquele tipo de personagem. Eu estou dando o Whindersson como um exemplo de uma pessoa que eu, inclusive, gosto pessoalmente. Eu estou dizendo assim, tem que haver uma relação de causa e efeito entre o produto, a persona que o produto quer demonstrar e a pessoa que eu vou usar para isso. Existem 4 fatores que a gente analisa muito quando discute persona: respeito, admiração, simpatia e carinho. Então, se você quer transmitir respeito e admiração para a sua marca,
não pode usar uma pessoa que tem muita simpatia e carinho em alto nível e baixa admiração e respeito. Por outro lado, se eu tenho um produto que já tem uma carga de admiração e respeito e eu quero ir para a galera, quero ser mais popular, tá certo? Quero buscar carinho e simpatia, eu vou pegar alguém que transmita esta persona que eu estou querendo de simpatia e carinho, sabendo que vai perder admiração e respeito. Sim. Ou seja, eles são coisas que funcionam em contrabalanço. Quanto mais você busca simpatia e carinho, mais você perde admiração e respeito. Por que isso? Porque existe o que a gente chama de ângulo de visão. Quando eu tenho admiração e respeito por alguém, ou por um produto, ou por uma marca, eu olho de baixo para cima para ela. É quase que uma coisa inatingível. Quando eu tenho pela marca, pelo produto, ou pela pessoa, simpatia e carinho, eu vejo ela na mesma altura que eu, no mesmo ângulo de visão. Então, essa análise, vamos dizer assim, antropomórfica das marcas, como se fosse uma persona, e a capacidade de identidade com aquela pessoa que eu vou usar, é o traço fundamental para trazer mais sucesso. Seja sucesso de venda imediata ou de formação de imagem em branding. Nesse momento, as coisas estão um pouco na galega. Tem alguém que são aquele carinha da moda. Tem um novo cara aí que está com 4 milhões de seguidores. Vamos botar nele. Não é assim que funciona. Sim. Entendeu? Ou não é assim que deveria funcionar. Então, os influencers, além do que, tem um risco ainda de longo prazo para uma marca, que é o risco dos chamados influencers que amanhã são presos, que amanhã bate na mulher. Ou seja, e a sua marca muito identificada com ele sofre um processo de queda brutal de reputação. Então, ao escolher uma pessoa para ser, entre aspas, o spokesperson da sua marca, tem que haver, primeiro, uma identidade de propósito. Segundo, uma semelhança de critérios e personalidade. E terceiro, uma análise até que ponto aquela pessoa é uma pessoa mais, entre aspas, responsável, segura, que não me trará surpresas desagradáveis. Então, nós estamos num momento imediatista. As pessoas estão mais preocupadas com o fim do mês que com o fim do mundo. E por causa disso, em busca de resultados rápidos, pelo volume de gente que vê. Há uma gigantesca distância entre quem vê e quem compra. Total. E essa distância é tão menor quanto mais identidade houver entre a persona da marca e a personagem que foi usada para isso. Total. Você falou desse problema, né, do influenciador se meter em algum escândalo e tal. Eu lembrei de um programa que a Samsung está implementando de criação de influenciadores totalmente fictícios. Tipo o Magazine Luiza tem a Magalu. Esse exato, é um movimento grande que está tendo. Aí eu vi um projeto da Samsung, que eu esqueci o nome agora, que eles criaram pessoas de todas as etnias, magros, gordos, com todos os tipos de corte de cabelo e com todos os tons de voz e tal. É um banco de dados. Eles usaram atores, modelos e tal, e meio que criaram com deepfake, computação gráfica e tal. E eu vi isso daí e falei, cara, isso daí com certeza vai ser uma tendência. Eu tive um estalo assim. Isso vai ser uma tendência muito grande para minimizar esse tipo de... Isso, ele minimiza o risco, mas por mais perfeito que seja, ele reduz a identidade, não é? Sim. Ele é um personagem que é usado para eu não pagar cachê, para ele não reclamar 13º, para não ter que renovar a licença daqui 3 anos, tudo isso é vantagem. Mas tem uma desvantagem, que é o espírito humano. Ou seja, eu me identifico muito mais com uma pessoa do que com um boneco, um robô, uma inteligência artificial, qualquer coisa que seja. Então, eu tenho a impressão que esse lado humano nosso ainda terá espaço. Eu sou muito adepto no conceito high-tech e high-touch. Eu acho que o high-touch ainda vai prevalecer. E que uma pessoa falando comigo, olhando no meu olho, eu sentindo que há realidade naquilo, ainda vai valer muito. E talvez vai valer cada vez mais, quanto mais gente usar robôs, avatares e outros tipos de personagens, né, que não têm identidade comigo. Mesmo se for uma pessoa olhando no seu olho, lendo um TP e falando um texto escrito por um... Não, é que tá. Você está falando agora...
É porque normalmente as marcas chegam assim, Duda, a gente adora o jeito que você comunica com seus seguidores, pode falar exatamente do seu jeito, tá aqui o briefing, os do's e os don'ts assim, da marca e tal, da linguagem da marca. Aí você grava o primeiro vídeo, manda para o cliente, ele fala, pô, excelente, mas não é faltou não sei você o que, dizer, não sei o que. Faltou você dizer. Aí no final das contas você bota no TP e acaba fazendo... E fica falso, fica artificial, não é? Eu me esforço diariamente mas para assim, incorporar a técnica do TP e dos bullet points ali para tentar trazer isso mais humano e natural possível. Mas é difícil, porque você tem que passar uma mensagem, a mensagem está estruturada para deixar o mínimo de ponta solta, de arestas ali, né, para não dar problema e passar com a maior clareza possível a mensagem para o consumidor, porque, igual você falou, as pessoas elas assistem a um vídeo no Instagram fazendo 500 outras coisas ao mesmo tempo. Então, você tem ali 10% da atenção da pessoa no máximo, né? Então, assim, a live hoje é às 5 horas com Walter Longo. Que horas é a live? Com quem é a live? Exato. Você sabe que é interessante o que você falou, porque é o seguinte, a gente começa a namorar com uma moça e fica fascinado por ela, que ela está com um biquíni minúsculo na piscina, aquele corpo escultural, a gente acha ela linda. Cris. Um beijo, Cris. Um beijo, Sabrina. A gente vê uma moça, né, que está namorando e vê, então, moça bonita, com biquíni super pequenininho, e acha ela sensual, bonita, etc. A gente começa a namorar com ela e, de alguma maneira, começa a falar, escuta, não usa esse biquíni tão pequeno, pô, não é isso? Aí ela é espontânea, ela dá beijo em todo mundo. Pô, não precisa beijar todo mundo que você. Né? E ela então vai ficando contida. Contida. Porque para tentar, de certa maneira, agradar você, ela vai ficando cada vez mais contida na espontaneidade que ela tinha. Daqui a alguns anos você vai ver outra menina na praia e vai se interessar por ela com biquíni pequeno e sensual. Ou seja, a gente tem uma tendência de destruir personalidades das pessoas que a gente ama, né? Ou seja, o que me fascinou nela foi algo que agora eu não quero que exista mais, porque ela já está, entre aspas, sob domínio meu. O mesmo fenômeno ocorre quando eu contrato alguém. Eu contratei o Duda pela espontaneidade, pelo jeito fácil dele falar, pela sinceridade das suas palavras. Mas aí, na hora que eu quero botar o meu produto, aí vem as pequenas autoridades da agência, o gerente de produto do cliente, e começa a falar, não, mas tem que ter um slogan, não, mas tem que olhar desta forma, não, o produto tem que ser olhado nesta face e não na outra. Aí eles te limitam em tudo e depois reclamam que não ficou tão bom. É assim que a gente faz no casamento, é assim que a gente faz na propaganda. A lógica é o contrário, a lógica é usar o melhor de você, que é o seu jeito de ser, sua espontaneidade. E as empresas que têm essa coragem são as que saem melhor. Total. E aí, em relação a essa questão, acho que o cinema também, entrando na parte de produção audiovisual, também está vivendo esse mesmo dilema do mundo das propagandas, assim, porque eu lembro que no início da era do cinema, os artistas eles assinavam contratos assim, que eles não tinham direito a nada. O estúdio era dono do trabalho deles por 7 anos, o estúdio cortava o cabelo dos artistas, pintava, escolhia com quem eles iam casar, o nome artístico, né? Então era uma coisa quase... Eles construíam uma pessoa. Não é? Construíam uma pessoa. É quase como esses avatares de hoje em dia podem começar uma nova era. E isso aliado ao deepfake, eu acho que pode ser uma coisa que, por exemplo, digamos, com a tecnologia deepfake, eu sendo dono do meu produto Duda Nagli, desse meu produto, dessa marca Duda Nagli, eu posso fazer 10 filmes por dia, filme em Bollywood, em Hollywood, tudo sem ter que ir filmar, né? Eu posso disponibilizar em Hollywood, em Bollywood e em Brandwood. Brandwood, eu achei muito boa essa expressão de Brandwood. Exato. Do cinema, né, da produção de conteúdo audiovisual das marcas, Brandwood, né? Exato. Então, eu fico muito empolgado com isso, assim, também, porque acho que vai dar uma liberdade muito grande dos artistas de poderem aumentar muito o volume de produção e, por exemplo, digamos que eu como ator, na minha produtora, eu tenha vários atores que eu comprei da Samsung, por exemplo, atores que não existem, né? E aí eu posso fazer filme sozinho ou com mais
3 outros atores mais próximos a mim, a gente faz uma produção muito enxuta, só alguns atores podem ser precisam ser pessoas, os outros podem ser... Podem ser avatares. Ou avatares, ou pode usar os avatares, deepfake, tudo misturado. Como é que você vê essa história, assim, dessas... que todo mundo vai ter que aumentar muito o volume. Aí depois eu queria entrar nessa parte da infoxicação, que eu já senti algumas vezes esses sintomas, assim, de, nossa, de ficar conectado em várias redes ao mesmo tempo, com vários assuntos ao mesmo tempo, milhões de projetos e tal. Mas então, o que você está falando é basicamente o seguinte: a tecnologia avançando, novas oportunidades de redução de custo e aumento de eficiência existem. Existem na nuvem, que eu hoje alugo na minha empresa, ao invés de ter aquele monte de mainframes, não é? E existem na área da propaganda a possibilidade de antigamente eu tinha que construir um cenário imenso. Hoje, com computação, eu não crio o cenário, eu simulo o cenário, tá certo? Isso reduz o preço de maneira absurda, não é? Da mesma forma, próximo passo serão os avatares, onde eu terei várias pessoas numa produção, onde todos estarão sentados, conversando, tal, dentro de um ambiente, uma pessoa falando, mas todos os outros não foram cachês que eu tive que pagar, são criados em computação gráfica, baseados na média do tipo de pessoa que é o meu target prioritário. Então, se é negro, é negro, se é branco, vai ter uma loira, vai ter... e assim por diante. Então, isso é um caminho sem volta, isso vai acontecer e vai aumentar a produtividade, vai baratear o custo. Aliás, seja bem-vindo, é isso mesmo que tem que fazer. Mas eu ainda acredito muito que a espontaneidade de um personagem é algo que você cria para a gente e não para a máquina. Não acredito que esses personagens que você está se referindo pudessem ser protagonistas. Eu acho que a próxima fase é muito mais ainda uma fase de coadjuvância cibernética. Mas o protagonismo ainda acho que será das pessoas, pelo menos por um bom tempo. Vai existir um momento do mundo onde claramente... Obrigado, meu amor. Onde claramente... A Cris está aqui me trazendo pudim. Está mandando um beijo para você. Manda outro. Mas vai haver um momento do mundo onde pessoas serão donos de pessoas, que na verdade serão avatares. Ou seja, eu vou criar personagens, vou colocar esses personagens em redes sociais, eles ficarão famosos e eu aí vou explorar esse personagem, tá certo? Vendendo ele para marcas usufruírem da fama daquele avatar que eu construí. E provavelmente haverão escritórios de avatares com centenas de top models ou jogadores de futebol, ou que na verdade são avatares que criaram essa persona e eu simplesmente vou explorar, assim como faz hoje a William Morris Agency com os artistas em Hollywood. Então, vai haver essa dimensão paralela da ficção. Mas, por enquanto, acho que ainda a computação gráfica vai ser muito útil para baratear custo com o protagonismo do humano, né? E vamos dizer assim, e o resto sendo apenas figuração. É pelo menos como eu vejo nos próximos anos aí em que você vai estar, vamos dizer assim, competindo nesse mercado. Eu sinto uma falta muito grande de uma disseminação maior de antídotos, assim, sabe? Uma coisa que você faz muito, assim, de colocar luz, assim, sobre os bastidores e as estruturas, assim, das campanhas de publicidade, de marketing e tal. E acho que é igual, por exemplo, quando uma pessoa que não conhece o mundo da fotografia e vê uma capa de revista e fica, nossa... essa pessoa parece um alienígena, é perfeito, e eu não, olha no espelho, compara o espelho com aquela capa de revista sem conhecer os meandros ali do Photoshop e hoje do Facetune. Então, eu acho que tem um espaço muito grande assim para, igual você fala do education e dessa coisa da campanha de... Eu considero a pergunta é assim, será que você vê um movimento assim, quase como se dessas militâncias de causas, né, de causas para as marcas mostrarem um tipo de publicidade com menos artimanhas ou quebrar a quarta parede, sabe, para fazer uma propaganda mais franca? Ou você acha isso muito... Não, eu acho assim.
a propaganda poderia ser tão mais falsa, seja da qualidade do produto, quanto do propósito da empresa, quando estávamos na era do monólogo, onde eu comprava um espaço na televisão, todo mundo ouvia, o máximo que eu recebia era uma carta de alguém dizendo que eu estava falando mentira, mas aquela carta não era exibida para 1 milhão de pessoas. Então, Sim. houve uma época onde o verdadeiro fake news foi naquela época. Ou seja, naquela época, mentira não tinha perna curta. A gente podia mentir e não ficar vermelho. Descaradamente. Entende? A gente né? podia dizer que cigarro muda a sua vida, que você vai ser o maior garanhão entre as mulheres se você fumar aquela marca. Ou seja, a gente mentia sem ficar vermelho. Vamos deixar claro isso. É claro que quando a gente fala mentir, é uma palavra forte, porque não é mentir, é simular, é projetar, é de alguma maneira gerar autoconfiança nas pessoas. Então, não está aqui ninguém que esteja condenando a propaganda. Não é condenar, porque eu estou dizendo o seguinte, mas você não tinha riscos de exagerar na visão do que você iria transmitir. Nesse momento do mundo, isso acabou. Se uma marca fala de um propósito que ela tem e aquilo não é genuíno, os funcionários da marca já denunciam. Tá certo? Se um produto não faz aquilo que ele promete, você entra nas áreas de avaliação e destrói o produto em um dia. Aliás, dizem que não há mais, hoje em dia, não há melhor forma de destruir rapidamente um produto do que uma excelente campanha, se o produto for ruim. Porque rapidamente ele é destruído. Então nós entramos na era da verdade e não da mentira. Esta história da fake news que todo mundo fala, evidente que tem gente mentindo, evidente que tem robôs que tentam exagerar alguma coisa. Claro, nossa, mas sempre teve jornalismo comprado que punha notícias que não eram verdadeiras. Sempre teve coisas exageradas de alienígenas descendo aqui perto do interior de São Paulo. Sempre teve isso. Só que não tinha o nome de fake news. Então, nós estamos falando de algo que é assim. Nós entramos numa era da verdade. Uma era da verdade não porque nós agora temos consciência de que não podemos mentir, não. É porque agora tem um monte de guarda-verdades que estão olhando para a gente e policiando a gente o tempo inteiro. E caso a gente saia da reta, saia da verdade, imediatamente seremos denunciados. Eu acho isso ótimo. Eu acho que está na hora, finalmente, da verdade. Acho, por outro lado, que a cultura do cancelamento, etc., é um exagero. Mas, como tudo que é novo, é pendular. Um momento vai bem para cima, vai ou para cima do outro lado, daqui a pouco volta para o centro. Então, eu acredito, por exemplo, a gente fala muito de deepfake. Toda tecnologia, ela traz vantagens e desvantagens. A energia atômica matou gente em Hiroshima e Nagasaki, mas salvou milhões através da radioatividade no tratamento de câncer. Ou seja, qualquer coisa nova tem seu lado pior e seu lado melhor. O deepfake, se for mal usado, claro que prejudica alguém, a reputação de alguém, mas o deepfake, na verdade, surgiu, a tecnologia, para poder botar na boca do Nagli um monte de coisa sem que tem, falando aquilo o tempo inteiro. E se for bem usado e você der aval e assinar embaixo, está tudo bem. Se foi feito por um computador ou se foi feito por você pessoalmente, se você teve que estar presente em algum lugar no interior da Paraíba ou foi uma holografia do Duda, tá ótimo. O que não pode é ele chegar lá e falar uma coisa que você não falaria. Esse é outro assunto, né? Então eu acredito muito que o mundo está indo para um caminho bom e não para um caminho ruim. Realmente acredito. Só que as marcas ainda estão, nesse novo momento, ainda resistindo a acreditar que a era do exagero, da inverdade, do superlativo acabou. E que você tem que ser cada vez mais verdadeiro. Você tem que demonstrar cada vez mais a sua essência. Não existe mais separação entre o endomarketing e o exomarketing. Agora todo mundo fala com todo mundo. E não adianta você ter uma verdade da empresa para dentro e uma verdade para fora. Então, dentro disso, eu acredito que empresas que ainda falseiam seus propósitos estão com os dias contados. Mas eu vou além. Não adianta nada mais você dizer que defende isto ou aquilo. Você tem que efetivamente fazer o story doing em vez do storytelling que a gente estava conversando agora há pouco.
quando eu li o artigo da Adriana Cury falando disso, é que eu entendi que era verdade. Ou seja, na verdade, as empresas entraram numa fase agora de fazer aquilo que elas se propõem e não de ficar perguntando quem é que vai fazer. Porque aí não adianta nada, você está ganhando, vamos dizer assim, notoriedade, mas não está alterando o mundo ao seu redor. Eu acho que tem um pouco, tem que andar juntos, assim, porque tem uma frase que eu gosto muito, que é não adianta colocar ovos, tem que cacarejar. Que também a galinha que bota o ovo ali e não cacareja, ninguém pega o ovo, ninguém... Então tem que fazer o story doing com o storytelling, né? Construindo o storytelling para mostrar e vender o peixe ali, né? Do story doing. As duas coisas têm que andar coerentemente juntas, né? E quando a gente fala razoavelmente juntas. Exato. Quando a gente fala story doing, não é somente fazer, é contar a história e fazer. Por isso que o story doing é melhor do que o storytelling, porque antigamente a gente criava uma história, falava e não fazia nada. Agora a gente tem que contar uma história e fazer ela virar realidade. Entendeu? Então, vou dar um exemplo a você. Por isso que a gente chama de education, né? Que é esse casamento entre o advertising e o education. Nós temos que usar a força e o poder do advertising a serviço do propósito do education. Daí o termo education. Então, se uma empresa acredita realmente que a consciência ecológica é fundamental para melhorarmos o mundo, esta empresa, além de botar no seu slogan alguma coisa, tem que fazer um curso, produzir um curso de consciência ecológica, disponibilizá-lo, tem que fazer um documentário sobre consciência ecológica, tem que criar artigos e criar um site, um blog sobre... Tem que fazer tudo para educar as pessoas sobre aquele assunto. Se uma empresa cervejaria hoje tem necessidade de falar com 400 mil donos de bar e restaurante para vender seu peixe, esses donos de bar e restaurante que estão com dificuldades de gestão, tem que fazer um curso de gestão de bar e restaurante e disponibilizar para os 400 mil donos de bar e restaurante. Tem que educar essas pessoas com fluxo de caixa, contas a pagar, compromisso, decoração de espaço, né, merchandising interno da loja, ou seja, nós temos um país que tem um problema básico, que é a falta de educação. Sim. Nós não somos... Educação não quer dizer aprender português e matemática. Isso também é educação. Mas eu estou dizendo o seguinte, educação é o que forma, de alguma maneira, juízo de valor. É isso que a gente precisa. As pessoas que perderam juízo de valor, perderam tudo. Quer dizer, educação é o que gera critério, discernimento. Se hoje nós estamos inundados de fake news, cercado de políticos rasteiros, que sua mãe de vez em quando entrevista alguns, é porque falta ao povo a capacidade de separar o certo do errado, o irrelevante do relevante, o honesto do ladrão. Falta por quê? Porque falta educação. Falta um dono de bar que montou seu bar com todo o dinheiro que tinha vendendo o carro, alguém que lhe dê a chance de fazer um curso rápido de gestão de bar e restaurante. E se a gente for para frente nisso, não tem fim. Talvez, se a Nespresso tivesse hoje disponibilizado na internet um curso de barista, fatalmente ela estaria motivando pessoas a criar um bar, um café, a desenvolver um novo negócio. E fatalmente a Nespresso estaria marcada para sempre na cabeça daquela pessoa como a sua marca de preferência. Ou seja, ela estaria criando marca e, simultaneamente, desenvolvendo o seu propósito, que é fazer com que pessoas tomem cada vez mais um café melhor. Então, cada caso é um caso, entendeu? Gatilho da reciprocidade, né? Você gera um valor ali para a pessoa, que no marketing digital isso aí é muito popular. E aí, gera um valor aí, da Duda, pessoa. Exato, aí, Duda, tem um caminho brutal. Você tem um conhecimento, todas as pessoas têm conhecimento de alguma coisa. E nós temos a missão de ensinar, porque ao ensinar nós estamos aprendendo. Não existe a separação entre ensinar e aprender. Exatamente. Não existe. Quer dizer, nós estamos aqui no exercício, eu estou aprendendo com o que eu estou falando. Você está aprendendo com o que está ouvindo, o que está falando. Eu estou aprendendo com você, você comigo. O tempo inteiro. Então, nós devemos ter a missão, devemos ser missionários da educação. Ou seja, pessoas, a gente não ensina, elas aprendem quando elas querem.
Então, se você tiver a atitude genuína... Vamos entender o seguinte, desde o tempo das cavernas, as pessoas sentavam ao redor da fogueira para ouvir histórias, para aprender, para entenderem o mundo lá fora da caverna. Hoje, nós estamos em pleno século XXI, criando aqui uma pequena fogueira. Estamos nós dois conversando e várias pessoas ao redor da fogueira ouvindo a nossa conversa, tirando conclusões, gerando insights. E entre nós também está havendo um processo de aprendizagem. Então, é fundamental que cada um de nós tenha a nossa fogueira. Uma fogueira que vai alimentar esse lifelong learning que nós temos que entrar daqui para frente, onde a gente aprende o tempo inteiro. E como fazer a triagem dessa informação? Porque tem um termo que eu ouvi da sua boca, eu nunca tinha ouvido antes, da infoxicação, que seria a intoxicação por excesso de informação e também excesso de informação rasteira e irrelevante também, volume, essa poluição informativa, sei lá. Volume e baixa qualidade. São as duas coisas, né? Volume e baixa qualidade. Eu diria porque que assim... tudo pode ser veículo para o aprendizado, até você... Tudo. Já diria o exame de fezes, né? Que tudo o exame de fezes é a prova de que você consegue tirar informações e algo relevante até... Né? É isso aí. Então, então como fazer essa triagem, assim? Como as pessoas podem fazer a separação, assim? Sim, dá para aprender muito sobre convivência e tal, assistindo Big Brother, mas será que assistir Big Brother é uma boa alternativa hoje, com o tempo escasso que a gente tem? Como fazer essa triagem? Primeira coisa que você está falando que é fundamental é o seguinte, a única matéria-prima escassa hoje, na era da abundância, é o tempo. Portanto, saber usar o seu tempo é fundamental. Então, como é que eu gero um antídoto à infoxicação? Primeira coisa, duvidando de tudo. Se você não tiver o exercício da dúvida, você já virou, vamos dizer assim, um infoxicado. Você tem que duvidar de tudo. Segundo, entender que tudo pode ser uma forma de você aprender algo, desde que você vá com o espírito inquisidor para assistir aquilo. Eu posso assistir o Big Brother. Você pergunta para mim se eu gosto. Não. Me irrita profundamente. Mas eu assisto. Porque se milhões de pessoas assistem, eu tenho que entender como pensam as pessoas. Quando eu vejo alguém que passa a ser amaldiçoado, eu tenho que entender como é a relação humana e o que aquela pessoa falou que gerou um toque tão profundo a ponto de ter haters atrás dele agora. Tudo isto é aprendizado, mas eu não tenho que bovinamente ficar assistindo para me divertir. Eu tenho que ter a atitude de aprender. Eu tenho um programa de televisão que eu me irrito profundamente. Eu vou assistir para aprender. Aprender como que eu estou tão distante de uma realidade da maioria das pessoas. É um exercício de empatia assistir o Raul Gil. É um exercício de empatia. Eu gosto dos cantores que vão lá, eu gosto das piadas que vão... Não gosto. Mas eu assisto, não todo dia, mas de vez em quando, porque eu acho que é fundamental que eu entenda que tem milhões de pessoas que gostam. Milhões de pessoas que são fãs daqueles ídolos. Ora, aqui é um exercício de sociologia. Pode ser um exercício de comportamento humano. Pode ser uma análise sobre a criação de ícones ou estátuas com pé de barro. Eu posso olhar o mesmo fato, seja uma história, uma revista, uma bula de remédio ou um programa do Big Brother, com dois olhares. Um olhar meramente contemplativo ou um olhar inquisitivo. Eu acho que dá para aprender com tudo. Claro que se tiver mais conteúdo e mais vá ao encontro do que eu espero, eu prefiro ouvir o Pondé do que, vamos dizer assim, uma pessoa que fale do que o Whindersson Nunes. Eu prefiro. Por quê? Porque tenho, para mim, que o Pondé vai falar mais coisas que vão ao encontro do que eu espero, do que eu gosto, do tipo de assunto que eu torço mais, etc. Mas não quer dizer que, ao contrário, eu não devo assistir o Whindersson Nunes, porque ele move milhões de pessoas. E eu vivo neste mundo cercado dessas pessoas. Eu tenho que entendê-las, eu tenho que analisá-las, eu tenho que ter a capacidade empática de ver
como eles veem o mundo para que eu possa entendê-los. Então, acho que aprender é muito mais uma questão de atitude. O que eu acho que é importante no mundo? O mundo propiciou para esta geração, e você ainda vai usufruir muito mais do que eu, de uma capacidade da democratização do conhecimento. Nós temos hoje uma biblioteca de Alexandria no nosso bolso. Nós temos todo o conhecimento e cultura do mundo reunidos no nosso celular. Isso é algo impensável. Nem os Jetsons pensavam que seria possível isso. Então, o que o mundo fez coletivamente? O mundo fez o seguinte: democratizou o conhecimento, deu a chance a qualquer pessoa, esteja ela no interior do Piauí ou em Nova York, de acesso à Biblioteca Nacional do Congresso de Washington. Isto o mundo fez. E teria que ser celebrado com fogos em todas as cidades, todas as noites. Só que agora tem uma segunda parte. Essa segunda parte é pessoal, individual e intransferível. Cada um de nós tem que passar a usar esta dádiva que nos foi dada, do conhecimento aonde a gente quiser, na profundidade que a gente queira, e nós temos que usar. A falta de curiosidade hoje é o maior prejuízo ao patrimônio público que existe. 82% do que é consumido na internet é pura bobagem, puro entretenimento, é gatinho estourando balão, é gente fazendo micagem, é piadinha. Se você olhar o TikTok, é inacreditável o volume de bobagens que tem lá. Eu chego a ficar espantado com aquilo. E, novamente, tem hora para isso? Claro que tem. Tem momentos que eu vou dar muita risada com alguma coisa. É natural, eu não estou tirando o mérito disso. Mas eu tenho que ter um olhar sempre duvidando das coisas, inquirindo tudo, para que eu vá na internet buscar aquela informação que a minha curiosidade gerou. Se eu tenho um olhar apenas contemplativo, bovino, eu acabo não aproveitando esse grande legado que o mundo deu para cada um de nós e que espera de cada um de nós o uso daquilo. Então é assim, lembra quando no início dos tempos Adão e Eva estavam no paraíso gozando de todas as benesses e Deus falou para ela assim: não comam essa maçã, o resto vocês podem fazer o que vocês quiserem. Bom, nós nesse momento estamos novamente brincando de Deus. Nós ganhamos com a internet, com o mundo digital, onisciência, onipresença e onipotência. Nós podemos saber o que quiser, nós podemos comprar o que quiser, nós podemos falar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo ao toque de um botão. Ao brincar de Deus, como Adão e Eva quiseram, nós temos que usar esse legado com muita responsabilidade para não ser expulso do paraíso de novo. Senão nós vamos ser expulsos. Vamos ser engolidos, né? Vamos ser engolidos por essa infoxicação. E vamos ficar cada vez mais retardados mentais. A indigência cognitiva está crescente. Tem muita testa oleosa que acha que é mente brilhante. Os sábios antigamente, né, tinham certeza e os idiotas tinham dúvidas. Agora inverteu. Os sábios estão cheios de dúvidas, os idiotas cheios de certeza. Ou seja, nós estamos num momento do mundo onde temos todo o ferramental para nos tornarmos sábios e estamos tomando a decisão de sermos idiotas. Tá? Isso é que tem que mudar. E as pessoas que perceberem isso serão as pessoas que vão dominar o mundo no futuro. Ou seja, o mundo não vai ser mais dividido entre brancos e negros, ricos e pobres, sim entre curiosos e descuriosos. Eu tenho um pouco de medo só de exatamente o mundo se dividir em castas, assim, né? Igual você falou, entre curiosos e não curiosos. E aí, mas sempre haverá isso. Sempre, por isso, sempre houve, mas parece que vai ter um crescimento exponencial disso, assim, sei lá. Eu tenho um pouco de... Então. Eu sou bem uma pessoa bem dialética, caótica, assim, nessas leituras. Certo. Eu sou... não otimista e pessimista, mas assim, eu gosto de ver o lado bom, o lado ruim, e aí quando eu faço as projeções de futuro, eu fico assim bem animado com todos esses potenciais, assim, e ao mesmo tempo eu fico muito assustado com o que tem uma chance muito grande tem um filme bobo que eu até lembrei outro dia falando com um amigo no telefone, chamado Idiocracy. Você já assistiu esse filme? Não assisti. É uma comédia, eu recomendo fortemente, é bem bobo, é feito pelo Luke Wilson, o irmão do Owen Wilson, sabe? Sei.
Ele é um voluntário do exército americano que se voluntaria para participar de um programa onde ele é congelado e aí até que chega um ponto que esse programa é descontinuado no exército, esquecem ele lá num lixão, ele se descongela no futuro, sozinho, no meio do nada, e aí ele descobre que ele chegou no mundo totalmente distópico e aí veem que ele não está no sistema, fazem um teste de QI e ele é revelado o homem mais inteligente do mundo, com uma diferença discrepante. E ele entra para o conselho, assim, sabe? Claro. Dos Estados Unidos da América, do mundo, sei lá. E simplesmente não consegue se comunicar com as pessoas, porque as pessoas se idiotizaram, tudo ficou automático. E os robôs fazem toda a parte chata e as pessoas simplesmente não têm mais capacidade de raciocínio. E eu lembrei desse filme outro dia falando com um amigo meu no telefone. Eu vou assistir com certeza, porque... É bem bobo, mas é engraçado. Tem muito a ver com o que nós estamos falando. Quer dizer, no fundo, é o seguinte, você tem uma visão preocupada, eu sou animado e preocupado ao mesmo tempo. E é isso que tem que ser, mas eu sou mais otimista, porque é o seguinte, eu acho que o que vai acontecer na hora em que essa indigência cognitiva começar a crescer, eu acho que nós vamos ter um grande movimento. O mundo sempre resolveu os seus problemas até hoje, e por isso que nós estamos aqui. Então, assim, eu acho que vai haver um momento no mundo em que os pais vão se conscientizar que toda pessoa nasce no seu aplicativo da vida com a curiosidade, o principal aplicativo. Toda criança. Sua filha é um exemplo disso. E depois a educação formal, o trabalho, vai tirando e destruindo a curiosidade, a imaginação, a criatividade infantil. Então, se a gente nasce com a criatividade, o que caberia aos pais? Incentivar cada vez mais essa criatividade. Em seguida, um movimento nas escolas de incentivar a curiosidade, a busca, não o repeteco, não a criação de gabaritos para as pessoas verem se acerta o gabarito. Tem que revolucionar a educação. Em terceiro lugar, o conceito de lifelong learning. Pessoas que achavam que quando você era criança, você brincava. Quando você era jovem, você estudava. Quando era adulto, você trabalhava. E quando você era velho, você descansava. Acabou essas 4 fases. Agora, você trabalha, estuda, brinca, se diverte o tempo inteiro. Então, nós vamos ter pessoas que vão começar uma carreira aos 20 e reinventar uma carreira aos 40 e outra aos 60. Não é? Então, dentro desta visão, eu acho que vai haver um grande papel a ser representado pelo education, pelas empresas que vão passar a colocar sua verba de marketing a serviço disso. Ou seja, de um lado, a gente vai incentivar as crianças e os jovens a ter curiosidade. Do outro lado, nós vamos disponibilizar informações sérias, relevantes, de fonte identificada e autorizada para me treinar para o que eu quiser. Então, se eu quiser amanhã fazer um pudim, a Royal vai me ensinar a fazer um curso de vários pudins. E se eu amanhã, por acaso, quiser entender mais de estética, eu vou ter um curso de estética feita por uma grande empresa de moda que vai me ensinar o jeito correto de me vestir. E eu terei, então, o marketing do mundo, a verba gigantesca de marketing a serviço da pobrezinha da educação, que até hoje ficou circunscrita à educação formal. Se nós conseguirmos manter a curiosidade e a imaginação das crianças até a fase adulta, o céu é o limite. Aí é o momento da gente gerar um brutal volume de conhecimento coordenado e ordenado que a pessoa possa querer saber o que quiser e ter um curso disponível para que ela aprenda aquilo. Eu acredito muito também na linguagem do infotenimento, que é a mistura do entretenimento, como o entreter nada mais é do que envolver. Isso, o edutainment também. O edutainment, isso, exato. Ou seja, por que uma então pessoa... seria um tem que juntar entretenimento, educação e propaganda nas três, né? Fazer um novo tema. Tenho certeza que você vai... Mas é que quando eu falo education, na hora em que o marketing entra na educação, o que ele faz é transformar a educação em entretenimento. Ou seja, não é mais uma aula com professor e gamificação, faltou esse... São 4 e gamificação, pernas, né? Então, o conceito é o seguinte, quando o marketing entra, ele entra com uma preocupação. O que as pessoas querem? Esse é o lado que na educação falta. Na educação, a pessoa entra lá e fala assim, eu vou dar a minha aula. Se ele quer, não quer, dane-se. A educação, se tiver um braço de marketing aliado à educação, o marketing vai primeiro entender o que as pessoas querem.
Segundo, fazer de uma forma que elas querem. Por que eu gosto de maratonar uma série na Netflix e não aguento assistir 3 aulas? Porque a aula é um saco. Agora, a aula poderia ter o mesmo interesse de um documentário da Netflix. Não é isso? O Explicando na Netflix é uma aula. É uma aula sobre os mais variados assuntos. Mas é feito de uma forma com aplicação de técnicas de marketing, de entretenimento, que me dão vontade de assistir. Então, o Education é, no fundo, o marketing trazendo um novo olhar sobre a educação, transformando a educação em algo prazeroso, em algo entretenido, em algo que gere gamificação. Isso é que a gente tem que propor. E as empresas que souberem fazer isso vão, primeiro, difundir seu propósito de maneira mais real, e, em segundo lugar, vão ser capazes de prestar um real serviço para a sociedade onde atuam. Incrível. Valeu, Walter. Te agradeço muito pelo seu tempo, pela tua Obrigado, prazer. Duda, prazer, conversar contigo, gosto muito de te assistir. Qualquer palestra aí que você tiver, qualquer encontro que você tiver, pode me mandar o link que eu assisto com muito gosto. A recíproca é verdadeira. Você não tem ideia como você me ensina a ter esperança no mundo. Um cara jovem que poderia estar despreocupado com as coisas. Sempre que a gente se fala, você está preocupado com alguma ideia, com algum conceito. Outro dia estávamos falando da ideia dos dedos da Marvel, ou seja, você ligado nesse assunto. Então, assim, é muito importante ver a tua curiosidade, teu entusiasmo, teu interesse de dar esperança no mundo que a gente está deixando para vocês mais jovens, tá bom? Valeu, cara. Muito obrigado aí. Obrigado a você. Grande abraço. Muito obrigado, pessoal, por estarem acompanhando a gente até agora. Em breve eu vou colocar no YouTube e no Facebook também essa live na íntegra. Tá bom. Abração. Valeu, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, tchau.